Shalom pessoal, vamos estudar um pouco de Torá. Hoje vamos falar de um tema que os sábios nos ensinam, eles trazem, que é o conceito de atrair a luz divina. E eles falam profundamente sobre isso. Vamos lógico que não vamos falar profundamente, né? Não temos tempo, um vídeo não dá para falar tão profundamente, mas vamos falar um pouco, vamos tentar entender um pouco este conceito de atração, de atrair a luz divina, ok? Os sábios, eles sempre nos ensinam caminhos para o crescimento espiritual. E todos nós queremos ter em nossas vidas a luz divina. Porém, os sábios ensinam que, às vezes, para ter algo, nós temos que conhecer e atrair este algo que queremos, né? E para atrair a luz, temos que entender como funciona a criação. Então, os sábios dizem a céu e a terra. Céu, podemos dizer, o mundo das luzes, né? Onde a luz divina, onde há luz divina em seu esplendor e grandeza, e com muitas ramificações de luzes. Todo um sistema de iluminação no mundo celestial. Isso é o céu, mundo das luzes. Há o mundo terreno, o mundo onde estamos, que também é chamado de mundo escuro, né? O mundo da escuridão. E os sábios dizem que o mundo do dia é o céu. O mundo do dia é o céu. E o mundo da noite é este mundo, é o nosso mundo, o mundo que vivemos. O mundo do dia, ele é o céu porque ele está todo iluminado. É tudo claro, está tudo claro lá. E por isso o mundo vindouro também, né, o Olam Rabá, ele é chamado de Olam Haemet. O Olam Haemet é o mundo da verdade. E como eles chamam o nosso mundo? O nosso mundo, ele é chamado de Alma de Shikra. É o mundo da mentira. Sheker em hebraico é mentira. Então aqui é o mundo da mentira porque tudo aqui é confuso, não é claro, né? E a confusão, ela traz escuridão mental, visão confusa, como uma pessoa que caminha à noite, não sabe por onde tem que andar, tem que ir, tropeça e cai. Esse é o nosso mundo, né? E a missão é conseguir trazer clareza para este mundo de confusão. Quer dizer que mesmo que vivemos em um mundo com livre-arbítrio, com muitas tentações para a direita, para a esquerda, com tantas coisas obscuras que nos rodeiam, procuramos, apesar de tudo isso, ter clareza, né? E saber por que viemos ao mundo. Entender por que viemos ao mundo. Para que viemos ao mundo. Qual é a nossa missão. O que fazer, o que devemos dizer, o que não devemos dizer. Em outras palavras, a missão é extrair luz do mundo celestial, do mundo iluminado, e iluminar com esta luz o mundo escuro, o mundo terreno, que é o nosso mundo.
E o rei Davi, David Ameller, ele nos deu uma dica quando ele disse: Ner leragli devareja veor lintivati. Lintivati. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. David Ameller já sabia que precisamos desta luz. As palavras divinas são uma vela, um ner, uma vela, uma torre, uma luz para caminhar neste mundo de tropeços, com tantas pedras, com tantos problemas, para que possamos trazer clareza a este mundo da confusão. E para atingir esses objetivos, como eu falei, os sábios nos ensinam, eles nos dão caminhos, eles nos ensinam alguns passos, né? E vamos listar aqui alguns pontos para que possa nos ajudar nessa busca de atrair cada vez mais a luz divina para este mundo, entender como trabalhar esses pontos e trazer a luz dos céus à Terra, ou a nossas vidas principalmente, né? Sabe, dizem que a missão de trazer luz ao mundo no sentido global é de Mashiach, do Messias. E a nossa parte é trazer luz para nossas vidas, né? E obviamente no dia que estamos mais iluminados, né, mais elevados, podemos compartilhar essa luz com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso ciclo, mas primeiro temos que atrair esta luz. E o primeiro ponto que os sábios nos ensinam é que é o que nós chamaremos de emuná. Emuná é fé, confiança, traduzido como fé, confiança. Então eles dizem a céu e a terra, há um mundo oculto, iluminado, e há um mundo revelado no qual estamos confusos. A emuná da pessoa é que Deus é a fonte de toda a energia, é a fonte de toda a luz, de toda a iluminação, né? Toda a luz e toda a iluminação está somente em Deus. Não nos humanos que se acham iluminados, né? Não nas atrações que o mundo oferece, não nas luzes da tecnologia, nas luzes das coisas falsas e atrativas, né? Luzes falsas e atrativas, podemos dizer. Que no fundo tudo isso são apenas distrações para nos tirar do nosso objetivo, né? Da nossa busca de trazer mais luz para esse mundo. A fé, a emuná, é que a luz pura, a luz verdadeira, a luz divina é a única luz que eu preciso ter na minha vida. Todo o resto é secundário. Mas essa é a luz que eu tenho que ter, que eu tenho que buscar para a minha vida. Mas temos que reconhecer que, como humanos, né, nós não temos essa luz. Né? Mas também reconhecer que, como humanos que acreditam no Criador, em Akadosh, Baruch Hu, e em sua fonte de luz, né, nós acreditamos nele, na sua fonte de luz, que ele é a fonte de luz. Eu e você, como criaturas dele, nós temos a possibilidade de trazer essa luz e iluminar nossas vidas, e não apenas nossas vidas, mas também a possibilidade de iluminar quem está ao nosso redor. E isso é praticamente um dever que nós temos. Né? Por que dever? Porque essa é a missão da vida. Vir ao mundo escuro e iluminar. Trabalhar em trazer esta luz a esse mundo de escuridão, desse mundo escuro que nós vivemos. E é interessante que isso está em total de acordo, né? Este ensinamento dos sábios de Am Israel, do povo de Israel, está em total acordo com os ensinamentos de Rabi Yeshua, né? do nosso Mashiach, Yeshua,
Yeshua, ele disse em um determinado momento, Atem, vós, vocês, o Roshel Olam, vocês são a luz do mundo. Né? Então nós temos que ter emuná que somos a luz neste mundo de escuridão. Mas se você não sente a luz, você não se sente que é luz, não sente que ilumina, algo está errado. Você tem que buscar dentro de você o shoresh, a raiz do que está acontecendo de errado com você, com o seu espiritual. Que você não sente que é luz, não sente que ilumina. Então, o conceito de luz, de atrair luz, de ser luz, está de acordo com a Brit Hadashah também, com o conhecido Novo Testamento. Então a gente se pergunta, que ner, que vela é você? Né? Você é uma vela, uma luz que ilumina ou que se esconde embaixo da mesa? Que também Rabi Yeshua falou que não se acende uma luz e põe embaixo de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira. A luz, ela é para iluminar, ela é para se destacar. Né? Então, emuná, a palavra emuná em hebraico se escreve com as letras Aleph, Mem, Nun e Rei. E curiosamente, essas letras aludem ao sistema dos mundos. Diz a Kabbalah que a Kadosh Baruch Hu, que Hashem, o Criador, criou 4 mundos: o mundo divino, o mundo das almas, o mundo divino, o mundo das almas, o mundo dos anjos e o nosso mundo. E qual é a nossa missão? Trazer luz, né, do mundo mais elevado, que atravessa por todos esses mundos espirituais, até chegar nesse mundo, né, o chamado Olam Asiá, o mundo das ações, o nosso mundo, onde o ser humano age. Esse mundo é o mundo dos humanos, o Olam Anashim. É interessante que Anashim, em hebraico, tem em sua estrutura as letras Aleph, de Emuná, Mem, de Malachim, Nun, de Neshamot e Rei, de Hashem. Ou seja, Anashim também está tem a mesma estrutura com as letras de Emuná. Então, está tudo ligado, está tudo conectado. Então, há um Deus e há eu. Há um Deus, um Criador, e há eu e você. Ele está acima, lá no topo, e nós estamos embaixo. No final da cadeia, de onde esta luz parte, onde nós a atraímos de lá, e nós estamos aqui embaixo, no final, né, da cadeia, né, desta linha, no outro extremo desta linha. E a missão é trazer a luz deste mundo mais elevado para esse mundo mais baixo, que é o nosso mundo. E o calendário judaico ele está cheio de oportunidades, né, em datas, de trazer luz a este mundo. O Shabat, por exemplo, é um dia especial que podemos atrair muita luz. Né? A Emuná é que o Shabat não é um dia comum. No Shabat, nos conectamos com a fonte de luz e podemos atrair luz para nossas vidas. Mas é preciso reconhecer e ter emuná que cada festa é uma oportunidade de atrair esta luz, mas tudo tem um caminho, tudo tem um esforço que temos que fazer. Então, nós atraímos esta luz em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, Hanukkah.
Purim, Pesach, Shavuot. Né? Não são datas só para comer e beber, só para vinho e carne, né? E pronto, chega. Não, são datas propícias para atrair santidade e para atrair luz. Existe um ensino que diz que tudo que há na impureza, há na pureza. Tudo que exala más energias, escuridão, Deus criou o oposto, que exala santidade, pureza e luz. Então os sábios ensinam que há 7 canais que conduzem impurezas. Não é o tema, não vamos entrar nesse tema, mas os sábios listam 7 canais, caminhos, 7 canais que conduzem impureza. Mas também há 7 canais para conduzir pureza, que são as 7 festas do ano judaico, o calendário judaico, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, Purim. Né? São 7 festas e cada uma delas tem a sua luz diferente. O Shabat ele tem uma luz fixa. Nestas festas são 7 luzes diferentes. Por isso nós falamos que o céu é o mundo das luzes e não da luz, mas luzes, porque são muitos tipos de luzes, muitos tipos de energias e muitos tipos de iluminações, dizem os nossos sábios. E cada festa tem um tipo de luz, cada festa tem a sua luz. Sukkot tem a sua luz, Rosh Hashanah tem a sua luz, Pesach tem a sua luz e assim por diante. E cada pessoa pode atrair essa luz para si. Então, o primeiro ponto que os sábios nos ensinam é saber e ter emuná, ter fé, ter confiança, que é assim que funciona o sistema. Ou seja, também ter fé no sistema, de como está estruturado. Há um Deus acima na cadeia, há um humano no final da cadeia, há canais, festas propícias para atrair luz. Obviamente que cada dia podemos atrair luz, com tefilá, com mitzvot, com boas ações, mas além da possibilidade diária, há um Deus acima na cadeia, que nos ajuda, que nos dá força e nos dá possibilidades especiais a cada Shabat, a cada festa, de atrair mais luz. Portanto, o primeiro que temos que saber, o primeiro passo que os sábios nos ensinam é reconhecer e ter fé que é assim que o sistema, é assim que é o sistema e é assim que funciona. O segundo ponto é saber que eu tenho que atrair essa luz. A dinâmica do sábio é essa. Eu entendo primeiramente como que o sistema funciona. Tem um sistema e ele funciona de uma determinada maneira. Agora que eu sei que esse sistema funciona assim, 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 que tem datas propícias, tem um dia fixo, mas também tem datas propícias que eu atraio luz, e que cada data tem sua luz, e que eu posso atrair essa luz. Agora vem o segundo ponto, que é saber que eu tenho que atrair essa luz. Eu posso atrair, eu tenho que atrair essa luz. Eu tenho que fazer que venha essa luz de cima para baixo. No idioma místico se chama Esh Ediot e Esh El Gavoa. O que significa? Quando a pessoa trazia os sacrifícios, em muitas ocasiões havia o conceito do fogo humano, que o humano trazia o fogo. Ele acendia o fogo no altar para a oferta, e ele acendendo o fogo no altar para a oferta, descia fogo do céu para consumir essa oferta. Esse é o conceito de eu trago o fogo que está nas minhas mãos, eu acendo o fogo, e quando eu acendo o fogo, meu fogo puxa, atrai o fogo de cima. A minha ação aqui embaixo teve efeito lá em cima.
É o mesmo que também diz que o mover das águas aqui embaixo movem as águas aqui de cima. Então, esse é o conceito. Eu trago fogo, acendo fogo para queimar minha oferta, e o fogo que eu acendo atrai o fogo do alto, e esses fogos, né, o fogo queima a oferta. Em outras palavras, quando uma pessoa quer luz, ela deve querer, ela deve desejar para que venha essa luz. Ela tem que fazer este trabalho. E o trabalho de atrair luz é você desejar luz, você querer, desejar essa luz. Querer, anelar, desejar. Todas essas palavras se transformam em uma que atrai a luz. Nós temos que ter o desejo ardente, o amor, o fervor, a paixão pela luz, a paixão por querer atrair a luz divina para iluminar este mundo escuro e para iluminar, acima de tudo, nossas vidas, né? Mas nós temos que reconhecer que nós não temos realmente esse desejo. É difícil, né? Os sábios dizem, nós temos que reconhecer que nós não temos esse desejo ardente e vivemos na escuridão. Pelo menos eu entendo, eu não tenho esse desejo ardente, essa busca ardente. E por que nós não temos? Porque nós não queremos de verdade, nós não desejamos de verdade. Nós temos uma rotina, vamos à sinagoga, as pessoas vão às suas igrejas, leem, cantam, mas pouquíssimos têm um desejo ardente de se conectar com o Criador, de atrair essa luz, de se encher de luz. Poucos têm, né? E é interessante, o sábio diz que ninguém sente que anda na escuridão. Todos cremos que andamos em uma luz absoluta, né? Que somos iluminados. E o sábio diz que não é bem assim, né? Então, eu preciso, né, atrair esta luz para a minha vida. E um dos caminhos é eu reconhecer que eu tenho essa necessidade, né, que eu não sou iluminado, né, cheio de luz. Algumas pessoas ainda dizem, como assim, né? Como assim eu preciso de luz na minha vida? Eu já tenho bastante luz, sou muito cheio de luz, sou muito espiritual. E o sábio dizem que não. Vivemos em escuridão. Essa é a verdade. Mas nós não reconhecemos que vivemos na escuridão. E, claro, temos que entender que eles não estão falando aqui que a gente vive nas trevas. Ele está falando de uma escuridão, porque não temos a luz que Hashem quer que tenhamos, né? Não estamos numa posição espiritual que Hashem, que Deus quer que estaríamos. Então, baseado nisso, o sábio diz que vivemos em escuridão, porque não vivemos a totalidade daquilo que Deus quer para nós. Não atraímos e não desejamos a luz como tem que ser. Se tivéssemos em um lugar absolutamente escuro, quiséssemos saber por onde ir, nós anelaríamos a luz. Nós desejaríamos a luz com todas as forças. Esse é o exemplo que eles dão. Eles dizem que se nós estamos num lugar que está totalmente escuro, nós íamos desejar ardentemente a luz, né? E ao não desejá-la ardentemente, nós não atraímos. Então, se você não atrai a luz, o sábio diz porque você não a deseja ardentemente. E aqui não tem aquele conceito de que, mas se Deus quiser, não, Deus sempre quer, mas você tem que fazer a sua parte, né? Os sábios até comparam isso à frase que eles dizem, Hashem deseja o teu coração. O que quer dizer que Hashem deseja o teu coração, né? O coração, ele é sentimento, é paixão, é amor. Quando a pessoa tem um desejo tão grande, se transforma em coração, né? E o que faz o coração? Ele bombeia o sangue, ele atrai e bombeia o sangue, ele está ali atraindo e bombeando o sangue. E ao bombear o sangue, o sábio diz, causa que haja atração, e assim somos nós.
Quando nós desejamos de todo o coração, nós atraímos a luz, né? E isso você alcança com o coração, com o que deseja, né? Desejo causa que eu queira, que eu busque algo. Querer algo causa que esse algo chegue. Eu estou ali ardentemente pedindo a Hashem algo, com todo o meu coração, com toda a minha alma, eu vou receber, porque eu vou atrair, eu estou fazendo um movimento muito forte. E os sábios dizem, se nós não temos luz o suficiente em nossas vidas, é porque nós não desejamos essa luz ardentemente. Essa é a verdade. Né? Existe uma história que um filho chega para o pai, que é bem sucedido, e pergunta, qual é o segredo de você ser bem sucedido, pai? O senhor ser bem sucedido. E o pai leva o filho até um rio, e os dois entram na água, e o pai pede para o filho mergulhar, e quando o filho quer sair, o pai segura o filho com a mão lá embaixo, e o filho está ali se debatendo, querendo voltar para respirar, e o pai segura, e quando o pai vê que ele já está, né, muito angustiado, já não aguenta mais, o pai tira a mão e ele sobe, e quando ele sobe ele dá aquela respiração, buscando ar para viver. Então o pai olha e diz para ele, você queria saber o segredo do meu sucesso? É isso, né? Quando você deseja algo na sua vida, quando você desejar algo na sua vida, igual você desejou esse ar para respirar, buscou esse ar para respirar, você vai ter sucesso na sua vida. Né? Então, se nós não temos sucesso espiritual, é porque nós não buscamos esse sucesso, não buscamos esse sucesso verdadeiramente, ardentemente. Quando você acredita que não precisa de algo, pode viver sem esse algo. Nunca desejará verdadeiramente isso. Mas quando você faz esse seu oxigênio, você alcança. As palavras do sábio elas são muito exatas. Né? Se você acredita que não precisa de algo, você vai viver sem esse algo. Se você entende, se você acredita que a sua vida espiritual é isso mesmo e pronto, e você não quer mais, não te interessa, você nunca vai viver nada além disso. Você só vai evoluir, você só vai crescer quando você desejar, quando você buscar, desejar de todo o coração se elevar, atrair mais luz para a sua vida, né? Atrair mais a presença divina para a sua vida. E o problema que nós temos é que não sentimos que precisamos desse oxigênio. Ou seja, dessa luz para poder viver. Eu estou muito bem, não preciso disso. Né? Então o que falta? Falta a gente buscar esse ar espiritual, essa luz espiritual. E quando a gente sentir que essa luz faz falta para a gente, nós vamos começar a buscar. Nós só vamos começar a atrair mais luz divina, né, mais luz para este mundo quando nós entendermos que precisamos fazer isso. Enquanto acharmos que não vai acontecer nada. Tá? Então, os sábios ensinam o primeiro passo, ter fé no sistema, né, como funciona. O segundo é atrair a luz para este mundo. Primeiro eu entendo, depois eu atraio. Né? E como que eu atraio? Como que eu faço isso? Então é o terceiro passo que os sábios nos dão. Assim como o coração bombeia o sangue com amor, com paixão, o desejo da pessoa se transforma em uma espécie de bomba que atrai luz. Né? Mas devemos saber que também não há jeito de chegar ao coração. O coração, ninguém chega ao coração de qualquer jeito. O ser humano ele não tem acesso ao seu coração, a não ser por meio do seu cérebro. Nós só temos acesso ao coração no sentido de pensamento, de emoções, através do cérebro. Eu não posso ativar meu coração senão por meio do cérebro. Se eu quero um coração alegre, o que eu devo fazer? Eu devo passar a informação da minha mente, né, pela minha mente,
informação alegre para ativar o meu coração e entrar em um processo de alegria. E se eu quero chorar, eu preciso passar informação triste, né? E o coração vai se sentir mal e a pessoa chora. Preciso amar, eu preciso que a mente pense em algo, coisas boas, algo que mexa comigo e eu começo a amar, né? Que gere em mim o sentimento de amor. Então, sabe disso, se você quer amar música, uma ópera, quer amar ópera, tem que entrar em um concerto e amar. Eu não posso apenas dizer, o coração ama com uma ópera. Não, precisa de informação, né? Aprender a lógica, a beleza, a dificuldade, o que é ópera. E quando tiver muita informação, o coração desejará ir a uma ópera e assim as coisas vão funcionar. Então, os sábios trazem isso, que a informação ela gera o sentimento também. Portanto, se nós queremos que o nosso coração bombeie, precisamos chegar ao coração com informação de Torá, né, de conhecimento de Deus, das festas, das leis das festas, das luzes das festas, ou seja, a informação que estudamos para a festa despertará o coração para desejá-las. Então é isso, o estudo faz o apego, faz amar, né, faz despertar. E eu sempre falo que essa é uma deficiência muito grande de muitas pessoas, não gostar do estudo da Torá, não querer dedicar tempo ao estudo da Torá. Então, imagine que eu lhe digo que se fizer A, B, C, terá em cada festa um presente que a comunidade vai dar para a pessoa. Então a pessoa pergunta, ok, qual que é o presente que eu vou receber? Você vai receber uma garrafinha de óleo de Jerusalém. Aí a pessoa fala, não tenho interesse, eu não quero. Fala, não, peraí, nós vamos te dar um diamante. Esse eu quero, né? Então, quanto mais uma pessoa aprende e entende a grandeza que pode obter em cada festa, e o nível que pode chegar à sua alma, e a luz que vai envolver lá, então mais ela desejará. Né? Quanto mais ela entender o benefício maravilhoso espiritual que ela vai receber em cada festa, em cada Shabbat, ela vai desejar, ela vai querer. Né? E por isso que não estudar é uma ignorância, deixa a pessoa na ignorância, ela não sabe os benefícios que ela tá perdendo. Então, quando tem informação, os sábios dizem, quando tem informação, causa a ativação do coração. E aqui entra o nosso dever, o dever de antes de cada festa da Torá, estudar a festa. Como estamos fazendo aqui agora. Aprender o que como eu faço, o que há de especial, quais são os benefícios, quais são as luzes que eu posso obter, porque a informação causará o desejo do coração, ativará o coração, o desejo por aquela festa, pelas luzes daquela festa, pelos benefícios espirituais daquela festa. Então nós temos Matan Torá. Matan Torá é a entrega da Torá. Matan Torá foi o momento em que Deus baixou uma luz divina chamada Torá, desde o trono celestial até Har Sinai, a montanha do Sinai. Matan Torá foi o dia em que o mundo escuro se iluminou com a luz, com uma luz grande, muito grande, chamada Torá. Como diz o versículo, Kiner mitzvah de Torá or. Como a vela é a mitzvah e a Torá é luz. Então, em Har Sinai, Hashem baixou uma luz grandiosa chamada Torá, que ilumina. Por isso nós devemos criar e realizar um Matan Torá a cada festa. Matan Torá Elul, Matan Torá Tishrei, Matan Torá Rosh Hashanah, Matan Torá Kippur, Matan Torá Sukkot e assim por diante.
É simplesmente sentar e estudar sobre cada festa, a grandeza de cada uma delas. Cada Shabat, no Shabat nós temos a Parashá. Quando eu estudo a Parashá, eu estou estudando a luz da Parashá. E através de estudar, entre um momento de amor. Amo a informação que a Parashá me dá. Amo quem deu a informação, que é Hashem. Amo todo o sistema de sabedoria que cada Parashá traz. Amo as luzes que contém. Amo os conselhos que cada Parashá, né, cada relato da Torá nos dá para a vida. E esse amor e paixão causam que eu comece a atrair luz. Porque passo a desejá-la, passo a querê-la. Né? E o querer e o desejar faz com que a pessoa se aproxime, né? Faz com que essa luz seja atraída e ambos se aproximam e ambos se conectam. Então, meus ahim, meus irmãos, minhas irmãs, não é só fazer, eu vou sentar e comer maçã com mel. Eu vou sentar na açúcar. Não, tem que entender como funciona. Tem que entender as luzes, tem que estudar a festa. E assim vai se aproximando, a luz vai se chegando, vai atraindo e nós vamos extraindo esta luz. Vamos baixando mais essa luz, passamos a amar cada detalhe da festa, porque sabemos que a luz está sendo atraída e estamos nos iluminando com o que a Torá nos dá. Esse amor, essa paixão causa que eu atraia a luz, porque passo a desejá-la, a querê-la e tal. E estudar toda a data na Torá para que meu coração ame isso. Porque ele não pode amar se não conhecer. Como é que eu vou amar Sukkot se eu não sei nada sobre Sukkot? Eu só sei que eu tenho que sentar numa cabana em Sukkot. Não entendo como funciona a dinâmica espiritual de Sukkot. Então, às vezes, a gente não pode nem culpar as pessoas que não são apaixonadas por ler a Torá, por estudar a Torá, por ler livros judaicos, né? De entrar mais na sabedoria divina, na sabedoria do nosso povo. Não podemos culpá-los. O coração deles está o que? Fechado. O coração está apagado. Mas como? Eu sirvo a Deus, eu vou à sinagoga, eu vou à igreja. Tá, mas o coração está fechado, está apagado, porque não deseja a luz, porque não deseja o estudo, porque não deseja se aprofundar na Torá, porque não deseja se aprofundar nas festas da Torá. E diz, a Torá, Ta'amuru Kitov Hashem. Ta'amuru Kitov Hashem. Prova e você vai ver que Hashem é bom. Né? Nós temos que provar. E quando nós provamos, começamos a desejar. Né? Provar como a gente faz com os bebês. O bebê não quer comer uma comida, o que a gente faz? Prova só um pouquinho, dá um pouquinho na boca. Ela prova, é bom. Agora eu quero. Agora eu desejo isso, porque eu provei e vi que era bom. E assim diz a Torá, Ta'amuru Kitov Hashem, prova e vê que Hashem é bom. Temos que provar, devemos... essa nós devemos fazer com tudo que é espiritual, provar, ver que é bom e começar a desejar, começar a realmente querer, não fingir. Nós vivemos a época em que a espiritualidade é uma espiritualidade superficial. Você olha, quem tem uma profundidade espiritual maior, quem estuda, quem se aprofunda, ele olha para certas coisas, certas pessoas, não estou falando de julgamento, estou falando de olhar e ver que não há uma espiritualidade profunda, é superficial. Eu vou, eu sento, eu faço, eu oro, eu canto, mas não passa daquilo, né? Não passa. Depois que acaba, Zeu, pronto, já era, chega, acabou. Só no próximo domingo, só no próximo Shabat. Depois agora não, vou viver aí minha vida, não sei. Espiritual é só quando eu estou na sinagoga, só quando eu estou na igreja. Entende? Então, não é fácil. Os sábios, eles
dão as coisas exatas, os caminhos exatos, as palavras exatas. Então nós sabemos que no estudo da Torá há duas luzes. No estudo que fazemos, a Torá, das festas, desculpem, sabemos que há duas luzes. Se chama a luz do Pshat, né, do simples, a luz do literal, vamos dizer assim, e a luz do Nistar, né, a luz do literal, do básico, e a luz do oculto, do profundo, do místico. Né, a luz simples, a luz simples e a luz profunda. A pessoa começa a estudar o simples, o básico. Chega uma festa, o passo a passo, o simples de como tem que ser, né? De como se cumpre aquela festa. Chega o Shabat, o que lê? Qual é a paraxá? Né? Como se cumpre o Shabat? Chega a Selichot, como que é? Onde eu leio? O que são? Como se faz? Chega Hanukkah, como se acende as velas? Aliás, Hanukkah já estamos chegando já em Hanukkah, falta algumas semanas. Como se acende as velas e tal. Qual começa, qual termina. Chega Pesach, né? Qual é a ordem do Seder? O que é um Harossa e tal. O básico, Pshat. O que se faz? Depois há uma luz mais profunda, muito potente, muito forte, que são os segredos por trás de cada coisa. Você entendeu o básico, né? O como se faz. Mas agora tem um segredo por trás desse como se faz. Né? Que segredo tem na vela de Hanukkah, na quarta vela, na quinta vela, na oitava vela. Né? Que segredo tem o Afikoman de Pesach? Né? Que segredo tem o maror, a erva amarga, e o som do shofar? O que significa Ineilá? Todos são o quê? Segredos profundos. E temos que extrair a luz simples, a luz externa e também a luz interna e profunda. Nós temos que extrair essas duas luzes. Tem pessoas, principalmente em nossos dias, que só querem estudar a luz profunda, né? O místico, como eu falei, a pessoa ela é rasa, ela não tem tanta profundidade, ela não atrai tanta luz, mas ela quer estudar o quê? O profundo. Quer estudar o místico, aquilo lá, o mais profundo, e não conhece nem o básico, né? E não funciona assim, né? Por isso temos que entrar em um processo de estudo para aprender de maneira certa, para escutar, para ler. E assim o coração se apaixonará, o coração desejará. E eu continuarei neste caminho até chegar no nível mais profundo, atraindo luz, a luz mais forte, até chegar em um nível mais profundo, de uma luz mais intensa. Né? E, assim, algumas pessoas têm insônia, não conseguem dormir à noite, se levantam, fazem de tudo, assistem televisão, abrem a geladeira, mas não têm coragem de abrir um livro e estudar. Passa a noite, talvez, no celular, tem insônia, vai ficar no celular, mas não tem coragem de sentar, vou estudar Torá, vou estudar sobre a próxima rádio, sobre a próxima festa. Né? Por quê? Porque preferem qualquer coisa do que isso, do que estudar. Preferem simplesmente ficar deitados, né? E pronto. Não desejam atrair esta luz. Quem quer estudar a Torá depois de um dia cansativo de trabalho? Quem quer desligar a TV, né, das suas séries, seus filmes prediletos para assistir, para ouvir halá, um estudo de halachá, né, um shiur de halachá? Quem quer fazer isso? Sabe quem? Apenas aquelas pessoas que a informação se tornou para elas uma paixão tão grande, mais que a falsidade das luzes que o mundo oferece, das distrações que o mundo oferece. Gosta mais de ler e estudar do que dormir, né? Do que ver filme, do que ver série, do que perder tempo e horas, né? Vendo vídeos no celular,
há uma paixão, há um desejo maior nessa pessoa. Essa pessoa é a que vai estudar. Essa pessoa é a que vai vai ter tempo, né? Vai criar um tempo para fazer isso. E no final, ela fala o que o coração dela desejar, no que o coração dela está. E o que Hashem diz? Hashem, ele diz, Oxalá, que você deseje, que você o deseje, que você deseja atrair a luz divina, que você deseja atrair a luz que ele quer, que ele disponibiliza para você. E vamos parar aqui esse estudo. Ainda tem muita coisa, mas para o vídeo não ficar longo, vamos deixar o restante para uma próxima oportunidade. Então os sábios nos dão esses passos, tem outros, muitos outros, mas eles falamos aqui sobre entender como funciona o sistema da Torá, o sistema espiritual, o mundo da criação, desejar essa luz e atrair essa luz. Tem um outro passo que é depois de atrair, que os sábios dizem que agora você tem que fazer essa luz pousar. Você atraiu, mas isso não quer dizer que ela pousou em você. Os sábios dizem que para ela pousar, também tem que ir um processo para fazer esta luz pousar em você. E como que você faz? Através dos atos que você faz em cada festa. Cada ato é um recipiente que faz pousar a luz em você. Então aqui o que os sábios estão nos dizendo, eles não viveram nesta época, mas eles sabiam como que o mundo funciona. Então nós vivemos um mundo onde que atrair a luz divina é um processo difícil. Primeiro começando porque as pessoas não querem, não desejam ardentemente. E vivemos um mundo de muitas atrações, de muitas distrações. E muitos, se não vigiarmos, somos atraídos por isso. Passamos 2, 3 horas olhando vídeos na internet, ou perdendo tempo na internet, mas não passamos meia hora, 20 minutos estudando Torá. Lendo um comentário da Torá, ouvindo um vídeo de um rabino, de um moré ensinando alguma coisa. Então temos que acordar, temos que despertar e atrair essa luz divina para este mundo escuro, este mundo baixo que vivemos, que precisa tanto da luz divina. E quem pode fazer isso? Aqueles que Yeshua falou, vós sois Orot Shelolam, a luz do mundo. Amém? Shalom, shalom a todos.